Aí já estamos ao vivo, viu? E agora vai começar a publicar, começar a chamar as pessoas, pra gente poder estar conversando hoje sobre a birra, né? Na verdade, nós vamos estar falando sobre algum comportamento, sobre o que é a birra, como que ela surge, como lidar, né, com a criança. A Paty já entrando, já manda aí, Paty, para as pessoas, para a gente poder estar conversando hoje qual a diferença da birra, né? O que é a diferença de birra? Se tem alguma outra falta de limite, o que é, o que será, hein? O que será que a criança faz tanta birra? O que será que leva a criança a fazer birra? Depois, qual será a intenção? E como que a gente lida, né, com essa situação? Como que o pai, a mãe, a escola... Às vezes, já imaginou? Você está no mercado com uma criança, ela vai e pede algo para você e de repente você não tem aquele dinheiro, não está com aquela disposição ali no momento. E ela então começa a fazer uma birra, né? Começa a deitar no chão, bater as pernas, gritar fortemente, chamar a atenção de todo mundo. E você fica com que cara? Não sabe o que fazer, né? Não sabe se dá umas palmadas, não sabe se finge que aquela criança nem é sua. O que será que a gente faz nessa hora? Vamos ver. O que será que faz? O que será que faz para poder estar nessa situação? Por exemplo, o que você faria? Ou você já passou por uma situação parecida? Quem já passou, vai clicando aí, já vai fazendo comentário se passou, se não passou, como é que foi, qual foi a sua reação. Muito interessante, né? A gente querer saber, numa situação dessa, o que fazer, tá? Então, hoje a gente vai estar conversando sobre essas questões e também passando aí algumas dicas para você já começar a entender por que a criança, né, às vezes faz isso. E assim também, interessante, uma outra questão por que às vezes ela faz com uma pessoa e com a outra não. De repente você fala, nossa, mas comigo ela não faz, né? Comigo ela já não age assim, ela é diferente. Por que será? Por que será que faz com uma pessoa e com a outra ela acaba não fazendo esse tipo, né? Não tendo esse tipo de comportamento, tá? Então, sobre isso também a gente vai estar tirando as dúvidas hoje. Opa! Dá um oizinho aí, tá? Vou acenar aqui para você. Ginástica artística. Bacana, né? Olá, você tá aqui, você trabalha com criança. Que bom, né? Bom saber que a criança, às vezes, não tem, né, o limite, às vezes não tá se comportando e a gente não sabe o que fazer. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, sobre birra. A criança que faz birra, tá? Você que tá aí, que entrou agora aí, você trabalha, você é de Vargem Grande? Responde aí pra mim, boa tarde, tá? Pra gente poder, então, estar conversando sobre isso. Ó, sumiu. É só conversar, some. Só deu uma passadinha, né? Tá? Então, olha... É sobre isso que nós vamos estar falando, sobre o comportamento, tá? De birra. Então, se você é educador, se você trabalha com criança, começa, se você não me segue, você que está aqui pela primeira vez, tá? Eu sou a Cleide, trabalho com criança e hoje eu vou estar falando com você sobre o comportamento de birra, como lidar com essa situação, como você colocar limite, tá? É sobre isso. Então, para a gente começar a falar sobre a birra ela é um comportamento, tá, que a criança tem
Geralmente são crianças que têm ainda um sentimento imaturo, então ela não sabe se comportar, ela não sabe ainda pedir, né? Ela não entende. Então, o que que ela faz? Ela faz birra. Quando o bebê, ela chora, né? O bebê chora para falar que tem algum desconforto. E nesse desconforto, olá Dani, tudo bem? E nesse desconforto, o bebê começa a chorar. Então ele chora, por exemplo, quando tá com fome, quando tá com a fraldinha suja, ou quando tá com uma dorzinha na barriga, alguma coisa assim desconfortável. E no caso da birra, tá? É quando a criança, ela quer alguma coisa, ela quer atingir o seu objetivo, né? Ela quer possuir ou sua atenção, ou então aquela chamar a sua atenção, ou ela quer algo, tá? E fazendo birra, ela consegue. Agora, por que será que ela consegue? Você já parou para se perguntar? Por que que a criança faz birra e ela continua fazendo e ela consegue o que ela quer? Tá? Se você já parou para se perguntar, e também o que que acontece? Ela faz isso, tá? Por quê? Porque ela fez uma vez e deu certo. Ela fez outra vez, experimentou e deu certo. Então, isso gerou um comportamento dela, tá? Para quê? Se ela faz birra, ela consegue o que ela quer. Então, gerou um comportamento repetitivo dela ter um determinado resultado. Então, é por isso que ela faz, tá? E assim, no momento, como ela tem um sentimento ainda, né, em construção, então ela tá acostumada a fazer isso. Ela fez uma vez, deu certo, fez outra vez, né? Ela também conseguiu, então gerou nela um comportamento, tá? Agora, por quê que algumas pessoas dá certo, outras não? Por exemplo, às vezes com a mãe, ela faz birra e a mãe já corrige, ou então já tem uma atitude diferente. Se ela faz com o pai ou com outra pessoa, acaba dando certo, tá? Por quê? Porque ela percebe a criança na sua construção, eu tô falando criança, tá? De 1 até 4, 7 aninhos, tá bom? Então, essas crianças, elas estão na construção do seu cognitivo, dos seus pensamentos. Então, ela consegue, né, ter essa facilidade de perceber as coisas com muito mais rapidez, com muito mais, assim, sensibilidade. E por conta disso, ela acaba escolhendo, percebendo as pessoas que dá certo. Então, essas pessoas que dá certo, elas acabam repetindo esse comportamento, tá bom? Mas até aí, Cleide, tudo bem e tal. Agora, o que fazer? O que fazer é você, na verdade, não cair nessas armadilhas, tá? É você não cair nessa armadilha da criança, né? Dela entrar, né, nessa situação de birra para poder ter as coisas. Por quê? Porque isso vai gerar um comportamento nela, né? Todas as vezes que ela quiser alguma coisa, ela vai ter que ter um comportamento infantil, um comportamento de birra para poder obter, tá certo? E se você, por exemplo, começar... Por que que algumas pessoas dá certo, outras não? Porque as pessoas já percebeu. Porque o que acontece no momento de birra? Ela tem um período. Se a criança vai chorar, ela vai chorar durante alguns minutos. Se ela vê que não conseguiu, que ela não percebeu, ou ela vai mudar de assunto, né? Ou ela vai mudar para outra parte, ou então ela vai fazer uma outra coisa porque ela viu que não deu certo. Às vezes também a criança que chora muito, né, desgasta o emocional dela, ela acaba dormindo para poder repor a sua energia. Então é super tranquilo que a criança que às vezes chora por algum tempo, ela acaba ficando com soninho e ela vai dormir para repor a sua energia, tá bom? Então, assim, o que fazer? É ficar atento, se é uma birra, por exemplo, algo assim, que nem eu pontuei, de imaturidade, tá? Essa criança começa, olá, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Camila, tudo bem, Camila? Então, se é uma questão dela fazer birra, e quanto tempo dura, né, esse comportamento de birra? É muito importante vocês começarem a observar quanto tempo, se é, por exemplo, uns 15 minutos, se é uns 5 minutos, que dá aquelas crises logo passa, ou se é algo que fica, né, se estendendo por muito mais tempo,
tá bom? Então, a primeira coisa aí a fazer é observar. A segunda é você se posicionar, tá? Cleide, então eu não devo ligar? Não, você deve sim observar primeiro, né, o choro da criança, perguntar se está doendo alguma coisa, conversar com ela, explicar. É muito importante você ter um diálogo, explicar para ela que no momento você não pode ceder. Por quê? Porque às vezes não dá, às vezes você não vai, por exemplo, eu citei a questão do mercado, às vezes você não foi com dinheiro disponível para comprar aquilo que ela estava exigindo ou pedindo naquele momento. Então, explicar para ela que para ela guardar uma outra oportunidade, ou depois você vai dar, enfim, o que você vai negociar com ela ali naquele momento. Mas assim, para ela não começar a fazer aquele comportamento de birra e isso se estender. Então, quando começar, você já começa a conversar com ela. E como que você conversa com essa criança, né? Antes dela entrar numa crise de birra, tá? Então, eu tô falando antes da criança entrar numa crise, porque às vezes, lembra que eu falei para poder estar observando e tal? Porque muitas vezes, se isso continuar, essa birra, esse comportamento, a criança acaba entrando numa crise de birra muito intensa. Aí, para ela sair, demora um pouquinho mais, tá? Então, é você conversar. Mas como que você conversa, né? Com seu filho, com a sua filha? Quem que tá aí já pode falar se passou por isso, como que você se comporta, tá? Porque é diferente, por exemplo, de você ter uma conversa, né? É ter aquela conversa mais assim, se explicando, mais entendendo o que ela tá sentindo, por que ela tá fazendo aquilo, que não tem necessidade dela agir daquela forma, porque não é assim que ela vai conseguir o que ela quer, tá? Mas se ela parar, por exemplo, fazer birra, vocês podem conversar e você pode até pensar em dar o que ela tá pedindo, tá bom? Isso, Cleide, tô citando uma situação de mercado, ou seja, alimentício, que é uma coisa bem delicada, né? Que é a comida. Mas pode ser em outra situação também. De repente, ela tá fazendo birra porque ela quer subir num lugar, quer brincar e não pode, né? Não é hora de brincar. Por exemplo, se vocês estão numa cerimônia religiosa, não é hora de brincar. Então, ela tem que entender que aquele momento não é hora de brincar, tá? Aí você explica, olha, agora não é hora de brincar, é hora de prestar atenção. Embora a criança, né, que já falei com vocês, a criança até 4, 3 aninhos, ela ainda não tá preparada, né? A cabecinha dela, o cérebro dela não tá preparada ainda para ela ter essa concentração. Então, não adianta também exigir uma criança de 2, 3 aninhos ficar parada ali, ouvindo muito tempo alguma coisa que ela não vai conseguir mesmo. Mas você pode negociar, você pode levar um brinquedo que ela gosta muito e entregar na mãozinha dela e deixar ela brincando ali, quietinha, sabe, assim, no mundinho dela. E você, então, fazer as suas coisas, né, suas tarefas. Tanto, como eu citei, momento religioso, como também na sua casa. Mas tudo vai muito do que eu chamo de contrato, tá? Como que é esses contratos que a gente faz? É você falar abertamente com a criança, é você entender primeiro para poder fazer um bom contrato com ela. Né? Tipo, olha, eu não posso dar agora, mas se você se acalmar, se a gente conversar, se você tomar uma água... E aí a gente vai conversar, vai ver o que você quer e o que eu posso estar fazendo por você agora. Mas esses contratos tem que estar muito claro, né? Tem esses diálogos. E assim também o tom de voz é importante, né? Você já chegar, porque geralmente quando a gente chega na criança, às vezes já tá por aqui, que você já chega até pior que ela, né? Na crise de birra. Ela faz uma birra e você acaba pegando, né, aquela situação, você acaba ficando desconcertada e acaba, né, falando alto, xingando, né, às vezes até dando uns esfregões, né, tá? Então, mas essas coisas, essa situação de você colocar limite, de você até fazer uma correção, colocar no cantinho do pensamento, seja como for que você está negociando, isso aí é importante você fazer isso em casa, tá? Mas no momento que ela está em público, não é interessante você confrontar a birra da criança. Por quê? Porque ela vai fazer de tudo para chamar a atenção e ela consegue, tá? Muitas das vezes, não sei você, mas quando a gente vê uma criança chorando, ela chora, 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 você já liga um botãozinho, né? A pergunta vem na sua cabeça, o que está acontecendo? Então,
a criança acaba chamando atenção por conta disso. Então, o interessante é você ter claro qual o momento que ela está tendo essa birra e qual a duração, e assim, como você pode estar negociando com ela de uma forma que fica bom para você e para a criança também. E assim, tendo sempre um direcionamento, e assim, esses contratos, eles têm que valer a pena, eles têm que ser cumpridos. Não adianta você falar por falar e não cumprir, porque isso vai gerar no seu filho ou na sua filha uma insegurança, tá? De você falar e não cumprir. Então, por isso que não é interessante você, de repente, fazer promessas, né, mirabolantes, e depois você não cumprir, tá certo? Então, hoje foi um bate-papo, né? Está sendo um bate-papo sobre birra, tá bom? O que eu falei para você até aqui é uma birra que acontece por sentimentos, por imaturidade. Cleide, o que acontece, né? Por exemplo, oi Adri, se não corrigir essa situação quando criança, provavelmente isso vai perpetuar no adulto, ou no adolescente e no adulto. E quando chegar na vida adulta, vai ficar muito difícil para você controlar, tá? E assim, o que eu estou falando para você é uma birra, né, de sentimento de imaturidade. Agora, o que pode também, que é importante você procurar um especialista, você procurar uma ajuda, que muitas vezes não fica claro isso daí para você. E é muito sutil, tá? Pode ser também, que é o que eu falo para os pais, né, para as pessoas, quando eu estou fazendo uma orientação, é perceber se a criança ela está fazendo uma birra por imaturidade ou por algo que gerou esse comportamento dos pais ou dos seus cuidadores ou professores ou as pessoas que estão ali com elas, às vezes avós, né? Tá? Porque, por exemplo, tem pessoas que não aguentam ouvir a criança chorar. Então ela acaba fazendo de tudo, colocando o celular na mão, deixando ela fazer o que quer para não chorar. Tá? E assim, é muito importante quando a criança chora, o choro faz parte do desenvolvimento dela, ela precisa chorar, até porque ela aprendeu chorando para chamar atenção ou para ter algumas coisas que ela precisa, mas o choro é muito importante para a criança, além de abrir os pulmões, além dela ser uma coisa natural, dela lidar com a frustração, que muitas vezes ela vai chorar e ela não vai ter aquilo, isso vai dar fortalecimento para ela, equilíbrio emocional, tá bom? Então eu tô falando até aqui de uma birra emocional, de uma birra que é diferente, tá? Por exemplo, de uma criança que ela quer de repente se controlar, mas ela não consegue. E quando que é esses casos? É quando a criança, por exemplo, já vem com comportamento ansiosos. Então, a ansiedade não permite que ela, por exemplo, fique quieta, que ela espere, ela não consegue esperar, ela está sempre agitada. Então, já é um outro tipo de tratamento, um outro tipo de orientação. Como também, né, no caso do TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que está acontecendo em muitos casos, né? Porque a criança, ela nos desafia, ela desafia o adulto, ela desafia, às vezes, alguns lugares que ela está, a autoridade, né? Então, ela não quer saber de regras, ela não aceita as regras. Nossa, Cleide, mas criança de 3 a 4 anos, sim, porque ela já entende algumas coisas e é nessa fase, nessa idade, que elas pedem limite. Então, se a gente não colocar o limite nesse momento certo, pode ser prejudicial na vida dela adulta ou adolescente, tá bom? Mas no caso, por exemplo, nesse caso emocional, aí você pode, tá? Por exemplo, conversar, que nem eu falei, né? Citei aqui para você, ou seguir algumas regras, né, de comportamento e de negociação com ela, tá? Desde que isso esteja claro para vocês, principalmente para a família, né? Porque o ambiente familiar também acaba atrapalhando. Agora, no caso aí de uma criança, por exemplo, com ansiedade, Cleide, mas como que eu sei se é ansiedade, se é uma outra coisa? Então, por isso que é importante a gente buscar essa orientação, tá? Num profissional, porque às vezes você vai ver um vídeo, você vai ver uma orientação
E muitas vezes não é o caso. Por quê? Porque cada criança é um mundo, né? É um mundo lindo, é um mundo fantástico. E a gente tem que entender esse mundo dessa criança, porque muitas vezes não é o nosso olhar, é o olhar da criança, né? E através do atendimento, através da vivência, né, que essa criança tem, ela sempre traz um mundo diferente, ela sempre traz a história dela, o contexto dela, que é muito diferente. Então a gente precisa, né, estar acompanhando, a gente precisa conversar, e isso leva algum tempo, então não é assim de uma hora para outra, tá certo? Agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica, ou se você tá gostando até aqui, tem alguma dúvida, você pode perguntar. Então, eu vou estar aqui nesses momentos aqui de segunda-feira à tarde para poder estar tirando essas dúvidas, para poder conversar com você, porque a gente entende. Eu acabei de conversar com uma educadora agora e ela falou: nossa, Cleide, tá demais mesmo, né? Então as crianças estão vindo e elas querem como que eu vou falar para você? Elas querem colocar a opinião delas, né? Elas querem ter essa autoridade que elas ainda não têm, tá? Mas elas acabam achando que tem. Por quê? Porque elas acabam conseguindo fazer as coisas do jeitinho delas, né? E criança, ela é assim mesmo, ela sempre tá buscando, né, seu centro das atenções, ela sempre quer atenção de alguma forma e ter esse objetivo, né? Ter essa alegria que para ela tá tudo certo, tá bom? Até aqui, gente, valeu a pena. Fala aí alguma coisa, vocês estão quietinhas aí, tá bom? Vamos fazer perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveitem, tá? Se você quer também, você que não me segue, você que tá me vendo aí pela primeira vez, começa a me seguir para receber, tá? Essas dicas. Por quê? Porque às vezes numa conversa, né, eu já consigo entender o que você está passando e te dar uma dica, assim, né? Não dá para falar muito, dependendo do caso, né? Porque aí eu preciso estar com a criança, precisa a gente entender um pouco mais, conhecer essa história, né? Esse contexto familiar que ela está vivendo, para entender o que ela está trazendo, tá bom? Então, é isso, tá certo? Então, se você gostou, se você curtiu, já começa a me seguir, começa a perguntar aí alguma coisa para que eu possa estar te respondendo. Tudo bem? Laudenir, tá? Olha, boa tarde, tá? Para vocês que estão aí, parabéns por vocês estarem aqui. Aí, tô chegando no coraçãozinho, isso aí, tá? Tá bom? Então, é sobre isso. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse comportamento, né, de birra, tá? E também falar sobre essa questão de pôr limite. Como que eu consigo, né? Às vezes está perguntando: nossa, Cleide, mas como eu consigo falar com meu filho? Às vezes eu não tenho essa paciência, não tenho essa, sabe? Não queria nem que isso estivesse acontecendo. A gente não quer, tá bom? Mas uma das coisas que você pode tá fazendo, que é muito bom, que ajuda, é você entender, né, essas questões, você ficar tranquila, não deixar que esse sentimento afeta tanto você assim, não se sentir, porque muitas das vezes os pais, os cuidadores, né, a pessoa responsável se sente assim incapaz, né? Se sente assim: nossa, eu sou uma mãe ruim, eu não sou uma mãe boa, porque eu não consigo resolver isso, eu não sei como fazer, tá? Então não se sinta assim, tira essa culpa, esse sentimento, porque é o mundo da criança, é o momento dele. E muitas vezes, se ele não está conseguindo lidar com essa situação, nós aqui, né, costumo falar, né, a gente costuma, especialista, entender tudo isso e ajudar você, né? Ajudar o pai, ajudar a mãe a entender esse momento tão, assim, crucial, tão importante. Por quê? Porque é tão importante? E porque também eu decidi, né, cuidar melhor dessas crianças, né, de 0 até os 7 aninhos. Por quê? Porque é agora que forma a personalidade, é agora que é momento da gente cuidar. E muitas coisas vão surgir agora, tá? E outras vão surgir
quando eles vão para a escola, né? Para poder lidar com situações diversas, como se relacionar, lidar com a autoridade, lidar com o dividir, uma série de coisas que muitas vezes a criança ela não vai conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo, principalmente se ela tiver uma certa ansiedade ou se ela tiver algum tipo, né, de comportamento, né, na cabecinha dela, né, fervendo ali, que ela não consegue parar, ela não consegue se concentrar, tem que ser as coisas tudo do jeito dela, no momento dela. Então ela está vivendo tudo isso e é tão difícil a gente entender por quê? Porque acontece tudo ao mesmo tempo, né? É a formação dela. E além da formação que eu estou falando, formação física, desenvolvimento físico, tem também o intelectual e tem também essa parte, né, dos neurônios aí, tudo crescendo, tudo ali captando muitas coisas. Então é muito difícil. Se é difícil para você, é difícil para ela também. Então, olha, não se sinta, você que está aí, não se sinta, né, se você está nessa situação de incapacidade, sabe? Olha, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Então, olha, não fica assim, viu? Tenho certeza que você está sendo sim, porque você está fazendo o melhor que você pode dentro da sua condição, dentro do seu momento agora. Mas importante também é ter esse olhar, né, para essa criança, que se você está nessa situação, então imagina ela. Então, se não está fácil para você, para ela também não está. Então, é esse olhar que nós temos enquanto profissionais, é olhar essa criança e ver de que forma a gente pode acolher e ajudá-la nesse momento tão difícil para ela também, tá bom? Então, é sobre isso, tá? E nós vamos estar falando mais coisas na próxima segunda-feira. Eu espero que tenha ajudado a você de alguma forma. Se você ainda tem dúvida, tá? Manda aí um direct, porque às vezes a sua dúvida é específica. Então eu vou poder responder também dentro da sua singularidade, tá bom? Como eu disse, cada criança é um mundo. Não tem como você comparar, jamais. Tá bom? Então é sobre isso. Então eu espero aí, tá? Você que ficou, você que tá aqui, parabéns, viu? Fique aí, vamos ter mais conteúdos assim, viu, no Instagram a respeito de crianças. Se você continuou, que nem a Camila e muitas outras, tá? Tiver alguma pergunta, quiser receber um direct, é só falar aí a palavra, né? Criança, tá? Então manda para mim uma palavra chamada criança. Manda aí no direct, tá? Agora, ou então ainda hoje, porque eu vou estar respondendo para você. Aí eu vou entender, vou conversar com você para saber o que você está vivendo, qual a sua dor, né? Qual a sua dúvida, o que está acontecendo. E de repente, até nessa conversa, eu vou poder te ajudar, tá bom? E se tiver que, como é que fala, a gente marcar para estar conversando um pouco mais, não tem problema nenhum. A gente pode estar marcando e estar conversando aí para ver como que a gente pode estar ajudando você e seu filho neste momento, tá bom? Então é isso aí, tá? Muito obrigada, parabéns para você que esteve aqui até agora, você que deu uma passada, você que tá aí vendo no gravado, tá? Não vai estar podendo fazer essas perguntas, mas você pode me seguir e também segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente vai estar conversando sobre o comportamento aí das crianças, tá? Como eu falei, de 0 até 7 anos, tá bom? Mas vai ajudar também os outros maiorzinhos, por que não, tá? Beijos no seu coração, tá bom? Parabéns e até a próxima. Como eu disse, era só um bate-papo. E você aí tá quietinho, você não quer bater o papo, mas você já pode ir no direct e fazer lá a sua pergunta que eu vou estar te respondendo. Tchau, um abraço, tá? E até a próxima.